Shalom a todos. Olá, bom dia, Boker Tov. Como vocês estão? Eu estou bem. Avram Fried. Eu tenho poucas músicas, por isso eu as repito. Mas elas são muito boas e tem na nossa playlist. Então hoje nós vamos para o capítulo 2, Mishnah 8. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da ética do Sinai, a playlist da sabedoria judaica. O Pirkei Avot é um tratado dentro do Talmud, já sabemos, não é mesmo? Então hoje nós vamos falar mais um pouquinho de uma máxima, uma outra máxima do nosso querido Hillel. Eu sou a única pessoa que vocês conhecem que quando vai pegar as coisas para ler tira os óculos, né? Eu sei. Então vamos dar um K e vamos tirar o óculos para começar a nossa leitura interpretada, o pitaco da Sharon do dia. Tirando o óculos, como eu disse. Então vamos lá. Capítulo 2. Mishnah 8, da ética do Sinai. Hu Haya Omer, já sabemos que nós estamos falando de Hillel, então este Hu, que significa ele, é Hillel. Hu Haya Omer, Marbe Vassar, Marbe Rima, Marbe Nehassim, Marbe DH, Marbe Nashim, Marbe Reshafim. Marbe Shefarot, Marbe Zimá, Marbe Avadim, Marbe Gazel, Marbe Torá, Marbe Hayom, Marbe Yeshiva, Marbe Chochma, Marbe Etza, Marbe Tivuna, Marbe Tzedakah, Marbe Shalom, Kama Shem Tov, Kama Leat Semo, Kama Lo Divrei Torá, Kama Lo Hayei Haolam Rabá. Então agora nós vamos ler em português e vamos entender. E eu tenho certeza absoluta que vocês entenderam várias palavras. Nós falamos de Tzedakah, que é a caridade e justiça. Nós falamos Haolam Haba, que é o mundo vindouro. Nós falamos, que mais aqui que é muito conhecida? E nós falamos várias palavras, então vamos ver a tradução. Ele, né? Hillel, dizia: mais carne, mais veneno, mais propriedades, mais cuidados, mais mulheres, mais feitiços, mais concubinas, mais impudor, mais empregados, mais roubo, mais Torá, mais vida, mais estudo, mais sabedoria, mais indagação, mais discernimento, mais justiça, mais paz. Adquirir bom nome é adquirir um bem para si próprio. Adquirir conhecimento da Torá é adquirir para si a vida no mundo vindouro. Esta é a máxima de Hillel. E eu já quero explicar uma coisa que eu acho que eu nunca expliquei aqui, é que quando nós falamos que é um livro de cabeceira, e sim, foi o professor Jairo Fridim, da editora Sefer, que diz isso no vídeo dele. Eu achei isso impecável, roubei de uma maneira muito carinhosa dele. Por quê? Porque é um livro de cabeceira. O que? Todo o livro, toda a interpretação? Não exatamente, mas as máximas. O que significa que o senhor Irving Bumim é uma pessoa que nasceu em 1901. Aqui, ó, seu Irving Bumim. Nasceu em 1901, esse livro é de 1960 e poucos, onde ele comenta as máximas. Então é um livro que não diz respeito a discussões entre pessoas, não há discussões aqui, mas sim comentários dele, embasado nele mesmo, nos conhecimentos dele, embasado nos sábios, aquilo que ele observou da máxima. Então, quando nós falamos que ele é um livro de cabeceira, as máximas é que são de cabeceira. E por que eu estou dizendo isso? Porque algumas interpretações aqui, para nós trazermos, comentários do Sr. Irving Bumim, para nós trazermos para a nossa vida de hoje, dos dias de hoje, cotidiana,
Algumas coisas talvez não fechem com o que você pensa, está meio desfocado, deslocado do nosso tempo. Então não há problema nenhum. Nós vamos ler a interpretação, vamos comentar até onde nos cabe, mas vamos entender que é a máxima, que é a parte do livro de cabeceira. Você lê uma Mishnah dessa e não precisa nem ler os comentários para entender muitas coisas, coisas que fazem sentido para você dentro do ensinamento judaico e dentro daquilo que não só faz sentido para você, mas que te ajuda a melhorar como pessoa, né? Encarar a vida e tudo mais. E também não só cumprir e seguir os mandamentos, mas evitar certas coisas. Como no começo, quando ele diz mais carne, mais... Opa, desculpa, eu falei veneno. Mais carne, mais vermes. Eu falei veneno antes, deleta isso. É mais carne, mais vermes. Porque marbe vassar, marbe rimá. Rimá é vermes, nesse caso aqui. Então, que nós possamos, assim, controlar os nossos instintos. Você pode levar este pedacinho da frase de qualquer maneira, mais carne, mais vermes. Quer dizer, eu tenho que comer menos carne, você pode interpretar assim. Quer dizer, mais materialismo, mais coisas que contaminam, você pode compreender assim. Vai fazer sentido para você de alguma maneira. Então, a máxima é a Mishnah. Vamos então ler o que diz o Sr. Irving Bumim. Os 2 primeiros adágios tendem a mostrar como os esforços dos homens em certas direções causam simplesmente o próprio fracasso. Aqui, os 2 primeiros. Para que uma pessoa precisa comer em excesso e engordar, acrescentando carne, músculos e gordura ao próprio corpo? Para quê? Talvez para ficar forte e poderoso, talvez para se sentir mais seguro e confortável, em boa situação, isso está entre aspas, ao se manter bem alimentado. Mas o seu médico lhe diz que está com excesso de peso e precisa emagrecer. Seu coração não suporta o peso e o esforço adicionais. E se ainda persiste em sua atitude, acrescentando peso à sua corpulência, ele observa secamente que ele está apenas armazenando comida para os vermes na sepultura. As forças da decomposição sairão sempre vitoriosas. Bem nojento isso, né? Então você fica lá comendo por conta dos seus desejos, dos nossos desejos de comer além e muita carne. Carne é um cadáver, né, gente? Sinto muito, mas carne é qualquer uma. Kasher, não kasher, é um cadáver. E você come aquilo, demora um tempão para ser digerido e tudo mais. Bom, mais alimento você tem para os vermes. Aí você vai pensar, por que vegetais não é alimento? Sim, mas aqui é uma metáfora. E uma metáfora também prática, porque se o corpo estiver bem grandão e tal, mais comidinho para os vermes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihab devarot. Então eu não devo comer carne? Não, não é isso. Você não deve comer toda a carne do mundo. E todas as outras coisas. A carne aqui pode ser qualquer coisa. No sentido do Hiller era carne mesmo. Quantos perseguem implacavelmente o dólar todo-poderoso? Aqui dólar, né? O real todo-poderoso. Tentando juntar fortuna em busca de segurança, eles pensam ou dizem abertamente: com $1 milhão no banco, eu não terei com o que me preocupar. Mas isso não é assim. Se tivesse 1 milhão, você investiria para fazer... olha só, você investiria para fazer dele 5 milhões. Quanto mais investimentos, mais preocupação para protegê-los. Quanto maiores as posses, menor é a paz de espírito. Quem você conhece que seja um grande investidor, uma pessoa que faz bastante dinheiro, tem muitos lucros, que quando ela chega, ela adquire ali, vamos dizer, $1 milhão, né? $1 milhão, vamos menos, né? 200 mil, 100 mil reais. Ela para por ali, eu estou bem, eu consigo ter a minha vida, meu estudo, a tzedakah, meu lazer, todas as coisas que eu quero, está bom assim. Não, ela busca, né? Se for 200 mil reais, ela busca o 400.
Nós fazemos isso, né? Porque nós, como seres humanos, queremos mais e mais e mais. Com o mais vem mais responsabilidades, mais receio, né? De perder aquilo, temos que proteger, temos maiores responsabilidades. No nosso caso, Brasil, não sei se o mundo inteiro, nós temos mais impostos, nós temos muito mais encargos quanto mais coisas materiais nós tivermos. Nós não devemos ter as coisas materiais, nós devemos passar fome? Negativo, é claro que não. Nós devemos ter as coisas materiais que nos deem suporte, nós devemos comer bem, nos alimentarmos para que nós fiquemos saudáveis, para servir a Hashem, para viver uma vida boa. Estamos aqui em busca da felicidade e tudo mais. Os excessos, o extraordinário é que é o problema. O extraordinário. Talvez um dia aqui eu faça um vídeo infantil, não, mas de animação, eu só tenho 2 e eu quero colocar mais. Existe o desenho do Mowgli, né? O Mowgli ele foi criado pelos lobos, né? E ele conhece o Balu. O Balu é um urso, um ursão que vive a vida muito bem, que vive a vida com o necessário. Dentro dessa animação da Disney, muito, muito antigo, o original mesmo antigo, ele canta uma musiquinha mais ou menos assim, necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais, eu digo, entende? Necessário, porque o extraordinário é demais, e demais significa muito, não bastante. Bastante é aquilo que nos basta. O que nos basta é o necessário. Necessário para as coisas boas também. A nossa tradição, não assistir o Mowgli, vão lá assistir que é muito legal. A nossa tradição sabe bastante bem que o ser humano é capaz de desejos insaciáveis, o extraordinário. Mas mal satisfaz um deles, outros 2 novos tomam o seu lugar. Bingo! O Midrash diz: nenhum homem deixa este mundo com sequer metade de seus desejos realizados. Olha que pepino! Quem acredita que nós temos outras dimensões espirituais a que visitar após a morte, até nós termos no futuro a redenção, o mundo vindouro e tudo mais, quem crê nisso, quem acredita nisso ou estuda isso, percebe que o que fica aqui é a nossa carne, é o nosso corpo físico, mas o restante não, e o restante é o que importa. Nós somos um espírito, né? E as nossas almas vestidos. Nós não somos um corpo que tem alma, nós somos uma alma que tem corpo. Então nós continuamos com o intelecto, com a alma e tudo mais. Então nós vamos sair desse mundo como? Se nós não conseguimos realizar nem metade dos nossos desejos. Nós precisamos de mais tempo para realizar os nossos desejos ou nós devemos focar em desejos realmente importantes, valorosos e que não sejam efêmeros? Eu sou desse pensamento. Vamos desejar coisas as quais nós possamos utilizar, seja no mundo vindouro, seja após a morte e tudo mais, como o nosso estudo de Torá, como as nossas conversas, como os nossos encontros com pessoas que nós amamos e como principalmente estudar a Torá que liberta e servir a Hashem. Isso nós levamos onde nós estamos. Isso está carimbado já no nosso DNA espiritual. Bom, o Midrash prossegue, mostrando-nos o que isto significa literalmente. Se ele tem 100, quer 200. Se tem 200, quer 400. Embora isso tenha sido dito há mais de 1000 anos, ainda descreve corretamente as pessoas do nosso tempo e de qualquer época. Pois se alguém começa a ter maiores rendimentos, ele tende a elevar seu padrão de vida, somente para descobrir que precisa e anseia por mais dinheiro, para continuar no novo estilo de vida a que se acostumou a seguir subindo a escada do luxo e prestígio social. Vou dar mais um adendo aqui sobre essas coisas de gastar um monte, de ter um monte de dinheiro, fazer um monte de coisa.
Viajar é bom, todo mundo gosta de viajar, né? Se você é uma pessoa feliz, vamos dizer assim, porque eu não quero aqui conceituar felicidade, isso é muito complexo. Mas vamos dizer assim, uma pessoa contente, está satisfeita com a sua vida, está pseudo feliz, ela vai, viaja, volta feliz e fica na sua casa. Uma outra oportunidade ela vai e viaja de novo. A infeliz viaja, quando ela volta ela vai e viaja de novo, depois de novo, sem cessar. Mas a pessoa que está mais completa, que está com a Torá mais dentro de si, a viagem é maravilhosa. Os lugares onde você conhece são maravilhosos, maravilhosos. Mas o melhor lugar do mundo e o melhor momento de uma grande viagem é quando você volta para a sua casa. Porque sair para viajar é ótimo, mas voltar é melhor ainda. Mas isso se você for feliz, isso se você for contente no seu mundinho, no seu estudo, na sua vida religiosa, seja lá o que for. Mas principalmente se você tem Torá. E não conhecemos ou ouvimos falar de pessoas que passaram a ter maiores dificuldades em gerenciar suas finanças após seus rendimentos terem aumentado consideravelmente? Virei a página. Pois seus maiores rendimentos geram novas obrigações e despesas, e a pessoa pode perceber desiludida que viva mais confortável e facilmente, e com maior paz de espírito quando seus rendimentos eram menores. Hillel resume tudo isso. 2 pontos. Mais propriedades, mais cuidados. A palavra hebraica para vermes, que eu tinha falado veneno no começo e errei, rimá, também é uma forma do verbo que significa iludir. Se alguém vincula suas esperanças e aspirações aos prazeres da carne, entendem? Que não é só comer a carne. Ele pode esperar, com certeza, uma grande desilusão. Os prazeres físicos são, em sua maioria, evanescentes e efêmeros, como a fumaça de uma baforada de cigarro. Fuma um cigarro, que delícia, acabou. Rápido demais, né? Os prazeres físicos vão-se logo, não deixando atrás de si nada de valor permanente. Eles prometem tanto antes, mas não rendem nada ao final. Antecipadamente, parecem bastante substanciais para durar uma vida inteira. Em retrospecto, mal parecem reais. Quanto mais você se envolve com as coisas da carne, maior a desilusão final, que é vermes, rimá, vão comer tudo isso. Então, dentro da Mishnah, nós sabemos que vamos separando como se fossem subtítulos. Então, mais mulheres, mais feitiços. Eu vou ler e talvez nós vamos perceber que não cabe muito no nosso tempo. Então, nós vamos ler para respeitar o livro, respeitar o Sr. Irving Bumim, o contexto histórico, e vamos ver se cabe para os dias de hoje. Mas mulheres, mais feitiço. Nos tempos antigos, particularmente as mulheres, eram dadas a atividades ocultas. Quando as escrituras decretam a morte para a bruxaria, vou explicar, fala de uma mulher que a pratica. Aqui, quando nós falamos, as escrituras falam de morte à bruxaria, não confundam com a loucura da Inquisição, com a blasfêmia, com a heresia, com as atrocidades que foram feitas, queimando mulheres que eram curandeiras, lidavam com ervas ou sei lá o que, em fogueira. Não confundam com isso de maneira nenhuma. Lembrem da idolatria, lembrem daquelas magísticas e feitiçarias que eram mais próprias das mulheres idólatras, tá? Não estamos falando daquela benzedeira, tá? Eu não estou falando daquela benzedeira. Então aqui nós vamos ter isso bem em mente, tá? Mas este ensinamento tem um significado válido para os dias de hoje também. Quando as pessoas se devotam às mulheres e prazeres que elas proporcionam, podem facilmente se converter em seus escravos. Rodeados de assistentes cooperativas deste tipo, as Madames Pompadours, tá? Não me interessa,
de cada era tiveram pouca dificuldade em realizar seus pequenos truques, toques de mágica que causaram incontáveis danos aos envolvidos. Quando nós falamos aqui de mulheres, era mais comum isso com relação às mulheres. Nós vamos arrancar isso da nossa cabeça agora, vamos lembrar que nós estamos em outra época e vamos pensar que, primeiro, até porque eu sou uma mulher, que quando nós dizemos isso, nós vemos muitas mulheres, infelizmente, muito perspicazes. E daí a gente diz assim, elas são bruxas, né? Elas são bruxas, mas não fazem feitiçaria. Que envolvem o homem, o sexo masculino, envolvem de tal forma a ele pensar que ela os ama, que ela o ama, que ela é a melhor mulher do mundo, sendo que, sexualmente falando, somos todos iguais, mas ela é sedutora. Ela o escraviza. Aqui nesse momento acaba sendo algo muito mundano, efêmero, ruim. Não é mais o que nós queremos para os dias de hoje. Infelizmente ainda existem. É aquela mulher que busca o seu alicerce, o seu familiar, enfim, através de uma sedução com relação a um homem. E realmente o escraviza. Homens iludidos fazem qualquer coisa. Nós temos hoje o contrário acontecendo também. Mas eu quero que fique claro aqui que existe uma época diferente. Então, nesse momento aqui, qualquer um, seja homem, seja mulher, que se jogue aos prazeres efêmeros e rápidos, do meretrício, por exemplo, é claro que não vai dar certo para a sua parte espiritual. É claro que vai dar ruim, porque isto é passageiro e pode te afundar. Nós temos aquelas máximas, eu não gosto delas porque elas são um pouco verdadeiras e me incomoda um pouco elas serem verdadeiras. Quando dizem que uma mulher pode tanto levantar um homem da sepultura, do buraco, como afundá-lo. E nós não queremos nem ser esta mulher, e nós não queremos nem ser esses homens, e nós não queremos que isso aconteça mais no nosso mundo. Então, não se deixem levar por homens falcatrua nem mulheres. Mais concubinas, mais empregados. Aqui a mesma coisa. Também nós vamos ter que trazer para os dias de hoje, porque esta parte do texto, ela é um pouco complicada. Os empregados em geral, como os escravos, na antiguidade, ocupam uma posição peculiar e delicada. Por um lado, como empregados, estão em posição servil, porém seu papel no lar os conduz à órbita das vidas particulares e às atividades de seus empregadores. Como resultado, existe sempre a oportunidade e a tentação de transgredir, conduzindo à imoralidade de todos os tipos, calúnias e fofocas, roubo e furto. Pode ser que isso continue até hoje, mas nós estamos falando da antiguidade. Inclusive, aqui quando diz concubinas, são mulheres que se deitam com o patrão. Não é patrão aqui, né? Porque na antiguidade muito antiga, nos tempos bíblicos, até que depois veio a proibição da poligamia, os homens tinham as suas esposas concubinas, né? Isso dentro do judaísmo. Não existe mais há muito tempo, tá? Então, assim, quanto a calúnias, fofocas, roubo e furto, você coloca alguém que não é da sua família, a qual você está pagando, né? Você está pagando ela para fazer o serviço, ela acaba se envolvendo com a família. Isso não quer dizer que ela seja uma pessoa má de maneira nenhuma, mas o ideal é o diarista, o ideal é até mesmo um assalariado, sei lá, mas alguém que trabalhe na sua casa profissionalmente, que vocês mantenham um status de amizade, de patrão e empregado, e não tem nada de não dignificante nisso, nada. Né? Conheço pessoas que trabalham em casa de família, que vivem muito melhor do que muita gente que pensa que é o tal. Então não estamos falando da profissão em si, mas quando você coloca pessoas dentro da sua família, empregados dentro da sua família, vivendo, convivendo, morando, nós vamos misturar as coisas ali. Então isso, ele diz aqui que seria mais uma preocupação com furto, com roubo, com fofoca. Mais estourar, mais vida. Aqui é maravilhoso, tá? Aqui é maravilhoso. Vamos ver aqui se vale a pena ler tudo, porque tem umas partes que não são maravilhosas. Mas
A frase já é: mais Torá, mais vida. Quem aí de vocês estuda a Torá pertinentemente, periodicamente? Perceberam como ficamos livres? Perceberam como aquelas coisas que pareciam ter tanto valor antes de nós começarmos a estudar a Torá deixam de ter tanto valor? E aquelas que têm valor mesmo, nós as valorizamos mais? Perceberam como nós ficamos mais amorosos, mas aparentemente mais distantes, ou talvez aparentemente mais frios, porque nós percebemos que a Torá é a palavra divina e que Deus, só Deus, apenas Hashem está acima de nós? E que então nós nos sentimos mais livres, porque agora nós sabemos Deus, entendem? Quando os sábios dizem que nós precisamos saber Deus, não crer em Deus, saber Deus. Eu acho que eu me sinto muito livre estudando a Torá. Ninguém mais me engana e também eu não fico mais me sentindo mimimi, dodói por qualquer coisa. Existe algo muito maior, então não me vale a pena. Vou viver quantos anos aqui para eu estar fazendo, complicando, ou picuinhas, ou brigando, ou ficando magoada com as coisas. A Torá é muito maior, a Torá nos dá a liberdade de ver que há um mundo vindouro e que todos os preceitos, quando nós os cumprimos, só nos trazem bênçãos. Agora, Hillel se volta para o lado positivo, para os modos de chegar a bom termo e a resultados que valem a pena. E suas máximas continuam surpreendendo e fascinando. Veja o exemplo do estudante da Yeshiva. Vamos ver. Ele provavelmente está envolto com estudos desde as 9 da manhã até as 7 da noite. Aqui a coisa funciona das 7 até a pausa para almoço, depois até as 6, aí a pausa para janta e depois até as 9 e depois vamos dormir. É assim que funciona os meus estudos por aqui. Envolto com estudos desde as 9 da manhã até as 7 da noite e às vezes até mais. Não assiste à televisão nem ouve rádio. Está completamente absorvido em seus estudos, a palavra de Deus. Muitos certamente exclamariam horrorizados: isto é vida? Bom, no meu caso eu não estudo só a religião. Tem muitas outras coisas. E não só a Torá. Mas a Torá é o principal. E mais muitas outras coisas. Perdi a conta das vezes que as pessoas chegaram e ainda chegam para mim e dizem: mas isso é vida? Isso é viver? Você passa o dia inteiro estudando, não aproveita a vida, não isso, não aquilo, não aquele outro. Sendo que eu, todavia, não falei nunca nada sobre a vida dessa ou daquela pessoa. Se você acha que isso é ou não é vida, porque não confundamos alhos com bugalhos. Cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua maneira diferente de ver as coisas, aquilo que gosta. Não há problema nenhum em você ser um marombado que faz exercício físico o dia inteiro. Não tem problema nenhum em você ser um nerd que estuda o dia inteiro. Bom, com toda certeza, isso é a verdadeira vida. Nossa, você veja, eu acho que é. As distorções ou rodeios insensatos que dão os demais, tanto se eles estiverem vegetando como parasitas, gerando emoções violentas como uma parte necessária da condução de seus assuntos, como quando arremetem loucamente de uma necessidade desesperada para outra ainda mais urgente. Estas são formas e exemplos de uma mera existência sem sentido. Quem estuda a Torá, quem vive a Torá e estuda, sei lá, outras coisas, mas que vive isso e sente a liberdade, não tem esta ânsia, não tem esta pressa. A única pressa é de fazer mais, é de estudar mais. Não tem esta pressa de agora, e de coisas violentas, como diz, agora eu tenho que fazer isso, agora eu vou fazer. Não, não existe isso. Nós estamos no lugar certo, no tempo certo. Então, será que isto é que não é vida? Ou é viver sem sentido? E come um monte, agora faz um monte disso, agora, sabe? Bom, somente através da Torá é que você pode realmente estar vivo. E todas as coisas em seu mundo se tornam plenamente vivas para você. Você mesmo e tudo que o cerca adquirem novo significado, pois com a Torá você se torna parte vital de um instrumento do bem no mundo do Criador. Suponha
que duas pessoas estejam caminhando num lindo jardim. Uma percebe a beleza das flores e sua fragrância, enquanto a outra, que estudou botânica, percebe outras tantas coisas a mais nas flores. Ela estudou botânica, né? Cada pétala e cada folha lhe diz algo, revela sua história e a glória de seu crescimento, o poder e a grandeza de seu Criador. A pessoa com estudo está muito mais viva e sensível ao seu ambiente do que o ignorante. Desculpa, lembrando aqui que o ignorante não é burro. Coitado do animalzinho burro, sempre é usado, mas não é isso que quer dizer. O ignorante que ignora aquele estudo daquela botânica, aquele estudo da Torá, aquele estudo sobre tal assunto, entende? Então é claro que aquele que estuda está mais sensível às coisas que ele pode observar sobre aquilo que ele estuda. Aquele que ignora aquilo não enxerga. Mas isso é muito normal. Então quem precisa? Quem vive aqui, quem estuda ou quem não estuda, o que precisa? Todos estudarmos, cada um no seu tempo e cada um no seu tamanho, mas todos. Para quê? Para o nosso próprio bem, e para o bem da Hashem, para o bem da criação, para o bem de tudo, para o bem de todos, para que nós possamos observar Deus nas coisas, como as pessoas gostam de Deus está em tudo, né? Quando que na verdade nós é que estamos nele, mas quando nós queremos observar a criação e percebê-lo, né? Que observação nós vamos ter quando nós conhecemos uma flor, por exemplo? Quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a Torá, como é que nós vamos observar essa criação? Como ignorantes ou como pessoas sensíveis à observação? Bom, o conhecedor da Torá não está apenas mais vivo para o presente, mas na perspectiva do tempo. Ele vive com maior profundidade e intensidade. Ele vive como Moshe Rabbeinu, Moisés, e experimenta seus feitos e realizações. Ele luta ao lado de Yehoshua para conquistar a abençoada terra prometida de Israel. Ele sofre as frustrações dos profetas à medida que cada um deles alça a sua voz como um chofar para trazer a palavra de Deus para o seu povo. Ele acompanha Jó no luto e exulta com Davi e contempla as vaidades da vida tranquilamente como Shelomó. Ele participa pessoalmente das discussões entre Hillel e Shammai, Abaye e Rabá e centenas de outros sábios. Suas palavras e pensamentos, seus esforços para encontrar a verdade na lei divina, que estão para ele tão vívidos quanto a conversa com seus amigos. Sabe quando você vê as coisas você assiste, por exemplo, um filme maravilhoso que tem um livro escrito, mas primeiro você assiste ao filme, dá ruim. Agora, se você lê a história primeiro, o livro primeiro, o livro que não te dá a telinha, que não te dá os atores, que não te dá o cenário, você precisa imaginar tudo, sentir, pegar o livro na mão, ali você viaja, ali você luta com Yehoshua, porque você lê Josué, ali você está lá junto no Monte Sinai com Moshe Rabbeinu, porque você lê ele no Monte Sinai, ali você conhece tudo que aconteceu com Jó, ali você tem a compaixão, ali você entra e tenta, você é parte da história quando nós estamos lendo, quando nós estamos estudando profundamente. É parecido com isto. É parecido com isto, é uma analogia muito boa que se faz. Antes assistir o filme, que existe um livro sobre ele, ou antes ler o livro, que existe um filme e você vai assistir o filme depois. Leia o livro e o filme não será nada, ou será só uma concretização daquelas coisas que você imaginou. A nossa imaginação precisa trabalhar no nosso cérebro, todos os nossos corpos ali, estudando, entendendo e vivendo a Torá. Então não tem tempo. A Torá é atemporal, é passado, presente e futuro, é manual eterno, vitalício, melhor dizendo. Ser absorvido pela Torá é realmente viver absorvido. Senta e começa a ler que você vai ver. Com propósito e significado. Não tenha pena do pobre estudante da Yeshivá, constantemente debruçado sobre seus livros. Ele está conseguindo algo que no mundo atual é raro, crescimento espiritual. Que no mundo atual é raro, nós estamos falando de 1960 e poucos.
Hoje, as pessoas buscam incessantemente, enlouquecidamente por um crescimento espiritual. Infelizmente, todas as terapias, todos os cursos de fim de semana, todos os gurus, sei lá o que, não estão cumprindo isso. Não estão conseguindo isso, por isso isto nunca para, isto nunca termina. Mas pelo menos estão buscando. Quando chegarem na Torá, vão achar aquilo que estavam buscando. Às vezes nem sabiam que estavam buscando aquilo. Ah, mas eu quero saber sobre medicina, arquitetura e ética e sociologia, então não adianta a Torá. Tudo está na Torá, não há nada que não esteja lá. Inclusive essas coisas que eu disse. Matemática, física, química, medicina, até medicina curativa, engenharia, arquitetura, ética, sociologia, tudo está na Torá. E no entanto, existe uma declaração do Talmud que parece nos contradizer. Lá vem o Talmud, a nossa maravilhosa lei oral. A Torá enfraquece a força de um homem. Para um mal avisado, para um que não estuda, ele vai interpretar como? Por isso precisamos estudar a botânica, precisamos entender as pétalas das flores para entender uma frase como essa. A Torá enfraquece a força de um homem. Isto significa que ela torna um homem menos vivo? Aí é uma contradição, né? Na verdade, não, pois se for interpretada corretamente, significa que, com um conhecimento crescente da Torá, a confiança de um homem em sua própria força e capacidade é enfraquecida. Ele se anula a Hashem, pelo menos parte nossa se anula. Nós conseguimos enxergar que sozinhos não fazemos nada. Isto é um enfraquecimento do ego, aquele ego de letra minúscula, aquele ego que incomoda, aquele ego que nos absorve, aquele que faz comer a carne a mais, aquele que faz ter as concubinas e os empregados. É aqui que enfraquece, é esta parte da personalidade, e isto é benéfico. Um sentido de autossuficiência presunçosa é o pior dos pecados. Sabe, presunçoso, eu faço, eu pego, eu consigo, eu tenho, eu sou, eu isso, eu aquilo. Quando que na verdade sozinho nada é, nada é. Nada é. É a pessoa perversa que diz: a minha força e a fortaleza das minhas mãos me conseguiram estes bens. Bom, daí vem aquela história daquele lá que disse que falou pro rabino que eu não preciso de mais nada, eu não sei nem por que eu rezo, por que eu oro, porque eu não tenho mais o que pedir nem o que agradecer, eu tenho de tudo. E o rabino diz, continua, até que era o Rebbe, continua rezando, continua pedindo, continua agradecendo. Eu não tenho o que perder, Deus não tem como perder. O Rebbe ficou enlouquecido, acho que era o Rebbe, ficou enlouquecido com isso, acabaram discutindo, o homem foi embora, ficou tão indignado com o judaísmo que foi lá na igreja católica lá e quis se converter. Aí o bispo vem, quis falar com o bispo vem e faz ele assinar um contrato lá onde ele diz, tudo bem, você quer se converter? Você é maluco, né? Quer se converter do judaísmo para o catolicismo? Tudo bem, então vem cá, vou te batizar, mas você vai... A condição é que você doe todos os seus bens. Ele está virado, porque quando nós estamos nervosos e com adrenalina ali, assim, com raiva, a sabedoria vai embora, ele assinou o papel. E se tocou que tinha doado tudo que tinha. Quer dizer, sim, Deus não pode fazer nada, porque eu já tenho tudo? Pode sim. Através de você mesmo ele te tira tudo. Daí ele corre pro Rebbe novamente e fala, meu Deus do céu, eu assinei, agora o que eu faço? Pois é, doou tudo que tinha. Então, se você disse que Deus nada podia te tirar, agora ele te tirou tudo através de você mesmo, peça para que ele lhe devolva. Mas como que eu vou pedir se eu assinei e tal? Aí pegou fogo na igreja, pegou fogo no lugar onde estavam todos os contratos, e ele tinha assinado doando tudo, então Deus devolveu para ele todas as coisas. Então, que presunção é essa nossa de achar que tudo vem através das nossas mãos por nós mesmos? Vem através das nossas mãos com o nosso sócio maior. Nada acontece sem a vontade de Hashem. Nada. Nothing. Bom, é a pessoa perversa.
O estudioso da Torá, contudo, percebe o quanto o ser humano está nas mãos do Criador de todas as coisas, dependente de sua graça. Com o aumento de seu conhecimento da Torá, uma pessoa não pode superavaliar o poder e a sabedoria humana. Existe ainda outro sentido no qual a Torá pode incrementar a vida. Imagine um homem inexperiente a quem foi pedida a construção de uma mesa, mas foi dada uma quantidade limitada de material, tá? Ele era inexperiente. Seria tolice ele começar a trabalhar imediatamente, fazendo, por assim dizer, experiências com o seu precioso material, já que ele era limitado. Se ele cortar e martelar sobre o próprio material, descobrirá, quando finalmente obtiver o modelo correto, que a madeira acabou. Ele ficou fazendo teste, enfiou e aí acabou a madeira, era limitada. Ele era inexperiente. A abordagem mais prudente seria aprender o ofício primeiro, talvez com a ajuda de um manual, desenhar um diagrama para ajudá-lo no projeto e até mesmo consultar um carpinteiro experiente. Só depois de ter esboçado um plano é que ele deve começar a construção de verdade. É semelhante ao que ocorre em nossa vida religiosa. O nosso tempo de vida na Terra é limitado, que eu estava dizendo, e a abordagem de tentativa e erro custosa demais. Quão sábia é, portanto, a pessoa que aprende com a Torá, o livro da vida, aprende dela a evitar as ciladas e a arte de como viver corretamente, ficando consciente da abordagem correta e decente na conduta humana. Mais Torá, mais vida. Cada momento é melhor aproveitado, né? Porque ele é limitado para todos, os que estudam a Torá e os que não estudam. Um período de tempo maior que você possa dedicar aos valores e atitudes adequados. Uma vida mais sagrada e bela. Mais indagação, mais discernimento. Aqui sim. Nós temos duas coisas aqui. Mais indagação, mais discernimento. Eu não vou ler e também não vou ler mais justiça, tzedaká, mais paz. Eu vou falar unicamente. Então, mais indagação, mais discernimento. O discernimento é nós termos aquele start, né? Aquele, não é start, insight, de distinção. Então, quando você tem discernimento, você consegue perceber, pelo menos, mais ou menos consegue, o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que faz sentido, o que não faz, o que é fé cega e o que é fé cega fundamentada na lógica. Você consegue perceber o que é faraônico e o que é viável. Você consegue perceber quando tem discernimento. Pessoas que têm discernimento, elas aprenderam coisas, elas perguntaram, elas indagaram, elas questionaram. Então, dentro do estudo judaico, nos é muito reforçado isso. Isso é maravilhoso. Baruch Hashem. Perguntem. Não sabe, pergunta. Não concorda com a resposta, não tem problema. O importante é esta parte filosófica da questão, de questionar. Questionou, fez sentido, tenha discernimento sobre aquilo que você questionou. Questione tudo. Questione tudo. O que nós não questionamos é a divindade, não é divindade a palavra, mas a Torá como palavra divina é dada por Hashem a Moshe Rabbeinu para nos passar isso. Essa é uma questão que não se faz. Agora nós questionamos todos os assuntos da Torá. Por que isso é assim? Por que isso não é assim? Não gosto disso, gosto daquilo. Podemos fazer isso, nós não podemos mudar ele. Por isso existe o Talmud, por isso existe a lei oral, por isso existe o esotérico, por isso existe a Kabbalah, por isso Hashem deu todas as ferramentas, o material para que nós possamos questionar
perguntar e a partir da pergunta poder ter, porque temos intelecto, cabeça, pensamento, fala e ação, discernimento. E aí sim focarmos no caminho reto, na reta visão, na reta atitude do que nós temos que fazer na nossa vida. Então sim, indagação e discernimento, porque indagação é discernimento. Mais indagação, mais discernimento. Tá? A outra aqui é mais justiça, tzedakah, mais paz. Aqui, ó, sabemos que tzedakah significa justiça, mas também é usada para a caridade, porquanto esta, de certa forma, é a correção de um erro e de um desequilíbrio social, a caridade. Tá? Então, é como se vai haver paz onde existir caridade? Não é nesse sentido. E aqui nós temos que interpretar. Não é preciso, porque assim ele vai... aqui essa parte eu não vou ler. Vamos ler essa frase de novo e dar um pulinho aqui. Sabemos que tzedakah significa justiça, mas também é usada para a caridade, porquanto esta, de certa forma, é a correção de um erro e de um desequilíbrio social. Quando ele diz em erro, aqui é um erro nosso mesmo, humano, porque não há erro nos planos de Hashem. Porque você é pobre, porque o outro é rico. Nós precisamos equilibrar as coisas, porque existem méritos. Tudo é causa e consequência. Então nós não vamos entrar na parte profunda do porquê uns têm mais e uns têm menos. O que nós precisamos entender é que se todos fizerem caridade, se todos derem tzedakah, estarão fazendo justiça, porque tzedakah é justiça social. Eu faço justiça social, você faz justiça social, o outro faz justiça social. Todos fazemos, todos vão receber. Eu dou para você, que dá pro fulano, que dá pro Beltrano, que dá pro ciclano. Todo mundo recebe, todo mundo doa e o equilíbrio se estabelece, ou pelo menos próximo disso. Próximo desse equilíbrio, o que é que nós podemos ter quando todos estão alimentados, quando todos estão vivendo uma vida de Torá, quando todos estão bem vestidos, quando todos estão basicamente felizes? O que é que nós podemos ter através disso, com Hashem, com a presença divina em nosso entorno? O que é que nós temos? Shalom. Nós temos shalom, nós temos paz, no sentido paz aqui. Mais adiante, então, tem uma parte aqui que eu não vou ler, porque ela é bem da época e realmente não tem como encaixar nos dias de hoje. Vai entrar aqui em alguns filósofos gregos e não vamos entrar nisso. E alguns outros pensadores de umas épocas que não diz respeito. Uma expressão yiddish bem familiar é tzadik in peltz, um piedoso em casco de peles. Desculpe, excuse me please. Um piedoso em casaco de peles, não em casco, tá? Em casaco de peles. Aqui nós já vamos entender, esse aqui dá para trazer muito para os nossos dias de hoje. É aquele pessoal querendo justiça, militando não sei por causa do que, usando iPhone, a gente faz essas brincadeiras, né? A pessoa hipócrita ali falando sobre caridade, sobre isso, sobre aquilo, usando um casaco de pele e de bicho ainda, que hoje é uma coisa proibida, ridícula, existem os vegetais. Bom, você pode obter calor num quarto frio de duas maneiras. Aquecendo o quarto, caso em que os demais compartilham do mesmo, ou se envolvendo num casaco de peles, com o qual só você se aquece. Se alguém só cuida das próprias necessidades e não se preocupa com os demais, ele é um tzadik em peltz. Legal isso. Não é um verdadeiro justo. Somente fazendo os outros felizes é que você pode atingir a própria felicidade. Vejam bem, nós somos seres humanos, mas os pinguins ficam tudo... que tem roupinha, né? Eles estão vestidos de smoking. Ficam tudo fazendo uma... né? Tem um aqui, aí uma rodinha, vai fazendo um círculo, todos eles ficam bem encostadinhos para ficarem aquecidos com seus pelinhos ali. Sabe que o pinguim, ele é pena, né? Mas é muito fininho, muito pequenininho, e aquilo aquece mais a sua respiração e eles se aquecem. Uns com os outros. E uns nos outros.
Então você aí de casaco de pele, um frio de rachar, hein? Todo mundo passando frio em sua volta, mas você está bem aquecido. Não estou dizendo que você tenha que passar frio pelos outros. Estou dizendo que talvez em lugar do casaco de peles você pode esquentar o quarto, esquentar a sala, esquentar o ambiente para todos. Adquirir bom nome é adquirir um bem para si próprio. Muito bom esse. Todas as posses materiais, veja, a palavra é posse, tá? Sejam elas joias, imóveis, carros ou iates, caracterizam somente o que uma pessoa tem. Esse sentido aqui do tem é tem como posse, porque ela nem tem isso, nem isso ela tem. Tem enquanto estamos aqui, porque depois nós não temos, nós nem escolhemos como é que nós vamos. Se nós não formos judeus, como é que nós vamos estar vestidos no caixão? Nem isso nós escolhemos. Não escolhemos coisa nenhuma. Então nós não temos nem isso. Tudo são realmente posse. E as nossas propriedades, as quais nós assinamos também, elas são só aqui. Elas nada dizem a respeito do que a pessoa é. Mesmo atributos como beleza e inteligência não descrevem o que uma pessoa atingiu no seu interior, só indicam qualidades com as quais o céu a agraciou também. Então, beleza física ou inteligência é uma graça divina, aproveite bem. E você que não é inteligente ou que não é bonito ou que não sei o que, não julgue o livro pela capa. Esse é um livro que dá para julgar pela capa porque ele é todo bom. Mas não faça isso. Às vezes a gente vê alguém que a gente conversa com alguém que é muito mais inteligente do que a gente e o nosso ladinho picuinha, o nosso ladinho mundaninho fica pensando, tá se achando, em vez de aprender com a pessoa. Ou a gente olha para uma pessoa e diz, nossa, mas que mulher bonita, ou nossa, que homem bonito, credo, só porque é bonito. Meu Deus. Então isso nós também não podemos fazer. E temos que entender que seja o que for, esteticamente, intelectualmente, agradeça, aproveite e faça bom uso disso. Porque isso é agraciado por Hashem, tá? Não diz respeito ao que você é. Claro que você pode ser inteligente, bonito e bondoso, eu não quis dizer que não. Mas enfim, o que nós vemos por fora não significa que seja o que você seja por dentro. Tomara a Deus que a maioria das pessoas sim, mas não é assim. Às vezes. Bom, só indicam qualidades com as quais o céu a agraciou. Boa reputação, por sua vez, é algo que se conquista pelos próprios esforços e atos e que caracteriza a essência da sua individualidade. O seu nome é a pessoa olhar para você, o seu crédito. E eu nem estou falando em crédito financeiro, estou falando em todos os sentidos. A pessoa olha para você, você tem uma conduta reta e que coisa boa que é isso, que delícia, quer sentir que as pessoas confiam na gente, que as pessoas acreditam na gente ou no nosso trabalho, seja o que for, isso é maravilhoso. E esse é a construção de um bom nome. Shakespeare expressou o mesmo sentimento. O bom nome na mulher como no homem, meu senhor, é a joia mais valiosa de suas almas. Quem rouba minha bolsa, rouba um objeto sem valor. É algo, é nada, foi minha, é sua e foi escrava de milhares. Mas aquele que rouba meu bom nome, me despoja de algo que em nada o enriquece e pobre deveras me deixa. Uau, que lindo! Não vou comentar. Adquirir conhecimento da Torá é adquirir para si a vida no mundo vindouro. Tá bom, eu vou comentar. Que coisa linda essa de Shakespeare. Porque às vezes alguém rouba o seu bom nome. Então não roube o bom nome de ninguém fazendo Lachonará, por exemplo. Temos a playlist aqui do anti-Lachonará. Não faça isso, porque você o despoja de algo que em nada o enriquece e pobre deveras me deixa. Ai, achei maravilhoso. Vamos agora vamos ver aqui a última parte. Com seu infinito conhecimento da verdade, nossa religião,
judaísmo, vê a existência humana como um breve intervalo entre duas eternidades. Se um homem viver 120 anos, o que são estes à luz da eternidade? Como diz o Salmo de Moshe, dedicado ao governante eterno. Porque 1000 anos ante teus olhos são como o ontem que já passou. Se você dedicar todos os seus esforços e energias para coisas não duradouras, estará trabalhando para ganhar uma sombra passageira. Se dedicar-se à Torá, aprender seus valores eternos e sua sabedoria, então estará se preparando para a vida eterna. Você pode se perguntar, bom, então eu venho para cá, simplesmente sofro, tenho um monte de problemas, de pepinas, de coisas para resolver, as coisas não vão fáceis, são doença, é financeiro, é relacionamento, um monte de coisas assim. Eu venho para cá, para tudo isso, para essa sofrência, só para me preparar para o mundo eterno. Por que é que ele já não colocou nós lá? Existem milhões de respostas. Porque nos deu o livre-arbítrio, porque quer que nós o busquemos, porque isso, porque aquilo. Existem respostas profundas, respostas rasas, literais ou não. Vou dar a minha simplória resposta. Deus nos colocou aqui, não diretamente para nós sofrer tudo isso. Não foi para isso, mas enfim, e nós sofremos e temos todas essas coisas que aprender e nos preparar para a eternidade. Por um único motivo ele não nos colocou diretamente lá, porque Ele é Deus. Ele é Deus. A vontade de Hashem não é como a nossa vontade. E porque só Ele é Deus. Por isso, quando nós chegamos nessas perguntas, não adianta filosofar. É Deus. Se não fosse assim, Ele não seria Deus. Então, Ele faz o que quer. Mediante sua vontade, não a nossa. Ah, então Deus é mau. Aí entra o nosso mérito. Aí entra a justiça e a bondade. Eu li ontem, talvez nós venhamos a estudar um livro, eu não me lembro agora se é... Agora eu não me lembro qual é o livro, eu não vou falar, mas os estudos bem profundos, que como é, acho que é o Kuzari, como é que Hashem vai agir com justiça? Justiça, porque não tem justiça nesse mundo, porque eu quero justiça, porque a justiça é uma pergunta. Eu acho que é a Kuzari, sim, uma pergunta. Bom, a resposta, enfim, do sábio é como é que ele vai agir com justiça. O melhor, é o intelecto respondendo para a alma. No livro A Sabedoria da Alma, do Rabino Moshe Haim Luzzatto Ramchal, me lembrei. E ele responde assim, se Hashem agir com justiça, nada sobra. Ter destruído o mundo, quem nunca pecou? Quem de você, quem de nós, quem eu, quem sei lá o quê, está reto, completo, inteiro, decente, enfim, sem defeitos aqui? Se Deus agisse unicamente com justiça, não existiria o mundo. Por isso, às vezes, não existiria, seria destruído. Por isso, às vezes, aquilo que parece muito injusto vai se ajeitar no final. Aí Hashem entra de sola, analogicamente falando, com hesed, com bondade, com misericórdia também, para equilibrar a justiça, que sozinha não dá ainda não dá. Então, por que é que Ele não nos colocou direto na vida maravilhosa e deixou nós nos preparando? Porque Ele é Deus. Por isso Ele é Deus. Até agora, tomamos as afirmações de Hillel separadamente, como ensinamentos individuais não correlacionados, quando na verdade estão numa sequência exata, que não é casual, pois uma leva a outra. Primeiro, mais carne. Uma mãe pode colocar a saúde acima de tudo. Talvez o pediatra do seu filho diga que porco e bacon não são fontes boas de proteína. E a kashrut é posta para fora do lar. O mesmo para exposição ao sol e exercícios e outros assuntos enriquecedores. E lá se vai o pensamento de uma educação na yeshiva. Ou quando você... porque agora eu não vou poder... não dá. Você deixa o Shabat de lado, o judeu, né, por exemplo. Aí você Bnei Noach, mas eu não vou comer um pedaço lá de um animal vivo. E aí você está num restaurante, vamos ter que com os exemplos mais simples. E aí você come uma lagosta, que não é um animal kosher.
Então, ele é proibido, mas você é Benenoa, então você pode comer aqueles animais proibidos, mas enfim, aqui a lagosta estava meio viva, não pode, mas eu estou no restaurante, mas eu estou com os amigos, o que eu vou fazer, o que eu vou dizer? Fica de lado, cachorro. Fica de lado. Eu não tenho outro tipo de fontes de proteína. Olha, aqui a proteína que a mamãe aqui está deixando de lado a cachorrute, porque precisa dar porco e bacon. Eu já escutei muitas vezes, e nós escutamos ainda os antigos dizerem que a banha de porco é mais saudável do que o óleo vegetal e não sei o que. Eu prefiro nem comentar sobre essas coisas, se é mais ou menos saudável. Ou as pessoas falam, eles viviam não sei quando. Gente, por favor. Os alimentos em si já têm a sua gordura, nós não precisamos entupir as nossas veias, as nossas artérias propositadamente, metendo uma friturança, nós não precisamos disso. E olha, já sabem aqui com o que é que eu trabalho com suplementos esportivos. Hoje em dia o suplemento mais vendido do mundo inteiro é o Whey Protein. O Whey Protein é uma proteína do soro do leite. O leite é uma bebida kasher, que nós podemos adquirir a proteína em pó, toda filtrada, tudo certinho, para termos mais proteína e saúde para o nosso corpo. Nós não precisamos meter um porco, um bacon, uma banha, uma picanha. No Rio Grande do Sul é bem difícil isso, nossa mãe. Mas enfim, vamos lá. Os demais passos, não, aqui é importante, para a criança e depois para o adulto, a meta na vida passa a ser mais carne. Porque deixou de lado aquilo, deixou aquilo. A saúde e bem-estar físicos, excluindo tudo mais em favor dos prazeres físicos. Logicamente, isto leva à próxima meta, mais propriedades. Você já está carnívoro, sabemos que interfere no nosso humor, na nossa vida, a própria comer a carne mesmo. Então, aquela vida de mais carne em todos os sentidos, é no sentido literal de comer a carne, é no sentido da vida. Mais carne, mais propriedades, você está envolvido. Visando a autogratificação, a meta principal passa a ser a ganhar mais dinheiro. Veja que não é ganhar dinheiro, é ganhar mais dinheiro. Fazer uma carreira lucrativa, sucesso nos negócios, acima de tudo. Não pode, né? Não há nenhuma oportunidade, nem motivo para respeitar o Shabat. Não há nenhum motivo. Na busca do sucesso total nos negócios, é necessário divertir os compradores nos clubes noturnos. Torna-se essencial se filiar ao clube de campo para fazer os contatos e jogar cartas com as pessoas certas. Pronto, já caiu na esbórnia. Já está completamente dominado. Dominou, tá tudo dominado. Dominado por quem? Dominado pela alma animal, dominado pelo Yetzer Hará, dominada por, só hoje, esse Shabbat, só hoje essa idolatriazinha, só hoje eu preciso falar com aquele comprador, aquele fornecedor, aquele sei lá o quê. É só hoje, é amanhã, é depois, era só um porco, era só uma lagosta. Bom, os demais passos se seguem automaticamente. Tendo obtido saúde ou corpulência, ficado grande, e riqueza, o homem de sucesso pode ir em frente em busca de mais mulheres. Vejam como uma coisa, né? Primeiro, então ele começa, primeiro é mais carne, depois é mais propriedades, depois é mais mulheres, tá? Mais concubinas e mais empregados. O resultado final será provavelmente uma nulidade enfurnada num traje de flanela cinza, cheio de sinais indicativos de status, perdendo-se na solitária multidão. Isto aqui é um livro de 1960 e poucos. Solitária multidão. Algo está parecido aqui para você? Para mim está. Quando a frenética corrida atrás de mais dinheiro e de boa vida terminar e ele se aposentar, passará seus últimos dias pescando no entediante vazio de sua vida, superado somente pelo vazio do esquecimento que se estenderá diante dele. Triste essa parte aqui do esquecimento. Eu interpretei até como Alzheimer umas horas. Depois interpretei o esquecimento das pessoas sobre ele mesmo, porque agora ele está aposentado. Agora o seu canetaço não interfere mais, agora vem o outro no seu lugar.
A sua importância não era sua, era o seu cargo. Agora você se aposentou, você não é mais ninguém e você está naquela solitária multidão. Você não pensou isso antes de ser menos carne, antes de ser menos propriedade, antes de ser menos mulheres, concubinas e empregados. Agora você está só, aposentado e ninguém precisa de você. Aí é triste isso, porque depende de quem você alimenta. Você alimenta amigos? Você alimenta amizades, né? Ou você alimenta contatos? Contatos são limitados, amizades talvez não, às vezes sim também, não sei, quem sabe. Observemos agora a sequência oposta, uma série de passos dados numa vida de valor, né? Temos o veneno e temos o antídoto, e isso é o judaísmo. Mais Torá, dois pontinhos. Quando uma mãe acende as velas de Shabat, pede para que os olhos do menino sejam iluminados pela Torá. Ela sabe que o propósito mais nobre da vida é a lei. Em seguida, vem mais estudo. A Yeshivá é a instituição mais eficaz que temos para inculcar um sólido conhecimento da Torá como forma de vida e propósito mais elevado da existência. Pensa numa mesa de Shabat, numas velas acesas, numa mãe as acendendo. Pensa no violinista no telhado. Assistiram? Não assistiram? Assistam. Porque nós não somos judeus, nós somos Bnei Noach e talvez nós nunca tivemos, ou talvez nós nunca tenhamos, alguns têm, uma mesa de Shabat. O menino em crescimento é conduzido em direção a mais indagação. Ele teve as velas do Shabat, ele foi para Yeshivá, ele é questionador. Há um período de averiguações, pesquisa e busca. Ele tem à sua disposição todo o material das fontes da Torá através das gerações, do qual poderá obter o seu próprio entendimento do judaísmo. Sabe, 6 anos? Por que isso, por que aquilo, por que aquele outro? Mãe, por que isso? Mãe, por que aquilo? Mãe, por que você é assim? Mãe, por que é assado? Mãe, quem é Deus? Mãe, por que Deus não sei o quê? Mãe, a Torá. As perguntas podem ser essas e você tem um manual de instrução, porque aqui é a idade dos porquês. Então, quando a criança começa na idade dos porquês, nós devemos querer que ela continue perguntando porquê. Porque ela vai trocar um porquê por uma resposta, vai vir outro porquê. Não outro desejo de ter mais carros, de ter mais mulheres, mas de fazer mais perguntas para obter mais respostas. Esse é o antídoto. Em vez de você ter a carne e isso, consequentemente, mais propriedades, você vai ter a pergunta, por que a Torá é de Hashem? Você vai ter a Torá que vai te responder. Entendem a diferença? Muito grande. Para a idade adulta, temos a afirmação de mais caridade, ou retidão, né? Em sua maioridade, o homem percebe que daí por diante sua vida deve ser consagrada a apoiar a Torá, interessando-se pelos demais e atuando com probidade. A consequência fundamental desta atitude é a aquisição de um bom nome e a preparação e disposição maduras para enfrentar o desafio da eternidade. Diz o Talmud, a pessoa sábia deduz no princípio de um fato, qual haverá de ser o resultado final. Novamente, diz o Talmud, a pessoa sábia deduz no princípio qual haverá de ser o resultado final. Um último pensamento a respeito da afirmação de Hillel, mais concubinas, mais impudor. Isto não significa necessariamente que as concubinas sejam imorais, que nós estávamos falando lá no começo, mas que a dona de casa pode se tornar mais vulnerável à transgressão adúltera. É antigo isso, né? Sabemos que muito ócio e falta do que fazer na vida de uma pessoa a expõe a graves perigos. Certamente em nossos dias este problema foi agravado pela multiplicação dos elementos que poupam tempo e trabalho para a dona de casa. Dona de casa, vejam que é antigo, tá? O que favorece o tédio e concede excessivo tempo livre. Em geral, o problema do ócio se converterá provavelmente num dos maiores desafios dos tempos modernos. Temos que entender aqui que hoje as mulheres trabalham na rua, né? Trabalham no comércio, nas coisas,
já trabalhavam lá, mas muito menos, né? E que os homens também limpam a casa. Então nós vamos entender aqui mulheres tanto quanto homens. Não interessa essa parte, isto não importa se é mulher ou se é homem, nós temos que arranjar o que fazer. E a primeira coisa é estudar a Torá. Então vamos entender uma coisa que ele diz aqui, e eu gosto muito, sobre o ócio. Bom, o problema do ócio se converterá provavelmente num dos maiores desafios dos tempos modernos. Existe um livro e eu não me lembro qual é o autor. Eu vou dizer o nome do autor e eu assumo se errar. Eu não edito os vídeos, não sei editar. Então é o seguinte, se eu não me engano, ele é Terça-feira Lobsang Rampa. E ele tem um livro, se o livro for dele, coitado, nem sei. Coitado não, porque é bem bom. O Ócio Criativo. O livro é maravilhoso, porque nós temos que transformar do ócio num momento criativo. O que acontece é que quando nós colocamos dentro de uma oração, dentro de uma frase, a palavra ócio, não pode existir a palavra criativo. Ócio criativo não existe, porque quando o ócio se transforma em criativo, ele está fazendo, e não é a criação de Hashem, tá, gente? Naquele momento da aposentadoria, vamos dizer, aquele ócio onde não tinha nada para fazer, ele se transforma em criativo, ele não é ócio. Ele não é mais ócio. Então serve muito bem para um nome, né, para o título do livro, é maravilhoso, mas coloquemos isso na nossa cabeça. Não existe ócio criativo. Quando o ócio se transforma no momento criativo, ele não é mais ócio. Porque ócio é sepultura. Ócio é sepultura. Podemos meditar, podemos descansar, podemos e devemos. Em tempo limitado, não pode ser mais do que o tempo onde nós, entre aspas, estamos sendo criativos, por exemplo. Porque nós não criamos coisa nenhuma. Quem cria é Hashem, mas nós podemos estudar o que ele criou e nós podemos melhorar as nossas interpretações e melhorar os nossos dias de hoje perante uma lei que é antiga, mas imutável. É de lá que nós tiramos tudo que nós podemos, então, modificar na nossa vida. Não a lei e as coisas. Ócio criativo não existe. Quando o ócio se torna criativo, ele não é mais ócio. Ele é movimento. Isso que eu queria dizer. Bom, certa vez... isso aqui é legal. Certa vez, na coluna de conselhos de um jornal, apareceu uma carta de uma mulher, não fiquem chateadas feministas quando fica falando de mulher aqui, é mulher e homem, tá? É que o livro é antigo. De uma mulher cujo problema era o ronco do marido, isso pode levar a sério porque geralmente é homem que ronca mesmo, à noite, o que a impedia de dormir. Então ela reclamou numa coluna. A missivista admitia que o marido era amável e generoso e havia posto 2 empregadas para ajudá-la nos afazeres domésticos. Mas, por causa disso, ela ficava nervosa durante o dia. Desesperada, perguntava o que fazer. Vou fazer uma história que ensina desse aqui. Vou gravar um áudio para nós ficar só com esse pedacinho. O colunista respondeu a ela: minha cara, dispense as 2 empregadas e faça a senhora mesma os trabalhos domésticos. Aí, então, ficará tão cansada que não escutará o ronco do seu marido. Ócio. Ócio criativo. Ócio nunca é criativo. Ela estava ociosa, ela não tinha nada para fazer, ela estava nervosa durante o dia. À noite, é claro que ela não dormia, porque além de tudo ele roncava. Então, homens não ronquem, mas mulheres façam coisas, e o contrário também. Este conselho será novo? Foi descoberto no século XX, veja que é do século XX, já estamos no XXI. Em outro lugar da Mishnah, o Rabi Eliezer diz: ainda que uma mulher leve consigo 100 empregados, seja pela riqueza do pai ou dela mesma, para fazer o trabalho doméstico, leve quando casavam, né? Ele deve obrigá-la a tecer lã. Esse obrigá-la, temos que entender essas coisas, isto é metafórico. Pois o ócio gera a imoralidade. Já ouviram aquela frase, já ouviram sim, porque eu acho que até eu já falei aqui, que o ócio é a oficina do diabo? Pois é. Em um midrash posterior aconselha: uma mulher deveria sempre se esforçar por fazer algum trabalho em seu lar e não ficar sentada ociosa, pois o ócio gera a loucura
e pensamentos imorais. Novamente, tá lá quieta pensando o quê? Tá pensando naquilo? Tá pensando em imoralidade? Pega a Torá, vai ler. Leu? Agora estuda. Estudou? Agora põe na ação, pratica. Que atitude deveria tomar então uma mulher que não tem nada para fazer em seu lar e dispõe de muitíssimo tempo livre? Em vez de centrar seu interesse em ociosos jogos de cartas, televisão e programas sem sentido, que ela se junte a grupos de estudo dignos. Dedique-se a atividades de fraternidade e outros trabalhos vitais de bem-estar social ou da sinagoga, que necessitam de sua colaboração. Hoje, nós podemos dizer, a mulher que está ociosa, não tem o que fazer em casa, ela tem demais de coisa para fazer em casa. Trabalha na rua. Ela é cientista. Ela é religiosa? Nós somos cientistas, nós somos religiosas, nós somos filósofas, nós somos pensadoras, nós somos professoras, nós somos médicas, nós somos cantoras, nós somos atrizes, nós somos mulheres, nós somos esposas, nós somos mães, nós somos empregadas domésticas, nós somos balconistas, nós somos veterinárias, nós somos agrônomas, nós somos piloto de avião. Agora, chupa essa manga, nós somos piloto de avião, nós somos físicas responsáveis por detalhes dentro da NASA, nós somos brancas, nós somos negras, nós somos amarelas, nós temos olhinhos puxadinhos, nós temos olhinhos grandinhos, nós somos gordas, nós somos magras, nós somos mulheres. Então, queridas mulheres, não interpretem essas passagens só para mulheres, porque nós temos muito o que fazer. Graças a Deus, Baruch Hashem. Mais uma Mishnah maravilhosa do Hillel, querido, fofinho, que você vai ter um dia lá. Você não precisa comprar este livro, você pode comprar o Pirkei Avot unicamente. Ele é um livro que só tem as máximas. Vai ler a máxima lá, Marbe, Vassar, Marbe, Rimá, Marbe, Nehassim e tudo mais. Vai lendo, lê toda ela em hebraico, em português. Tira a sua interpretação daquele dia, no outro dia pode ser outra. Vai servir para você. Essa foi a minha parte, né? Cada um faz a sua parte, para que nós conheçamos o Pirkei Avot e as máximas da Mishnah e também a interpretação do Sr. Irving Bumin, que são dignas de leitura diária, são dignas de estudo, dignas de playlist, dignas de aplauso. É um livro realmente maravilhoso. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E se vocês gostam de Pirkei Avot, então se inscrevam no canal. Se vocês gostam de judaísmo, se inscrevam no canal. Inscrevam, ative o sininho. Ative o sininho para não perder as notificações. Comentem, perguntem, deem as suas opiniões. Vamos dar pitaco em tudo que é canto. Nós só não podemos querer modificar a Torá. O resto nós podemos tudo. É por isso que Deus nos colocou aqui, para nós aprendermos, para nós perguntarmos, para nós respondermos, para nós errarmos, para nós acertarmos, para nós nos ajudarmos. E tenhamos todos um ótimo dia e discernimento. Tzedakah para o canal, muito bem-vindo, agradeço muito, já ganhei muito obrigada, R$2, fazem uns 2 meses, e é só ir lá na descrição do canal que tem como você fazer isso, uma tzedakah para me ajudar aqui no canal, e você faz a sua parte com relação à caridade, mesmo estamos todos precisando. Vamos ler agora o Salmo 26, porque a Hashem me deu um sopro no ouvido e disse, leia o 26. Então nós vamos ler o Salmo 26, tenham todos um ótimo dia. De David, faz-me justiça ao Eterno, pois sem mácula caminhei pela vida fora e não vacilei em minha confiança no Eterno. Submete-me a provas, experimenta meu coração e minha mente. Ante meus olhos está a imagem de teu constante amor, e por ele determinei meu caminho. Não me associei com malévolos e não me uni a hipócritas. Abomino a companhia de perversos e entre os ímpios não me sentarei. Em pureza lavo minhas mãos e circundo teu altar, ó Eterno, para erguer minha voz em louvores e proclamar teus maravilhosos feitos. Ó Eterno,
Amo o templo de tua morada, o lugar onde habita tua glória. Não julgue minha alma como a dos pecadores, nem minha vida como a dos sanguinários, cujas mãos estão carregadas de abominações e suborno. Eu, em minha pureza, caminhei sem mácula. Redime e me concede tua graça. Pelos caminhos retos marcharei e perante todos bendirei o Eterno. Shalom. Até mais.